Ô, ô Ju, vamos ao que interessa, vamos falar com o nosso prefeito ou será ministro? Como é que você vai chamar ele? Ministro ou prefeito? Eu vou chamar Vamos de perguntar o que ele Fernando. prefere? Então Vamos tá, vamos perguntar. chamar de Haddad. Então Mas tá vamos bom. perguntar o que ele prefere. Senhoras e senhores, deem boas-vindas a Fernando Haddad. Fernando Haddad, você prefere que a gente te trate como ministro ou prefeito? Como é que você prefere? Quando tem aquelas perguntas de jornalista mais sério, tipo a Juliana Dalpiva, tá conversando, fala assim, prefeito ou ministro, como é que você prefere? Bom, Tabet, prazer estar com você. Juliana, prazer. Me chamem de Haddad ou de Fernando, como preferirem. A gente está num ambiente informal aqui, gosto muito do programa de vocês. Vai ser Ah, uma, vai ser um prazer bater papo. maravilha. O Haddad, a gente estava aqui falando, e a primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta Fácil. é fácil mesmo, assim, é tipo uma levantada para você cortar. Passei agora 18 dias em Portugal e a gente sai do Brasil e vai para Portugal e a gente, assim, eu sempre fui um entusiasta da educação. Eu acho que o Brasil não melhora se não houver investimento pesado em educação de longo prazo, educação básica. Depois a gente até falou do bom trabalho que você fez aqui para a inclusão de pessoas mais pobres nas faculdades e etc. E acho que a educação resolve. E aí, passando esses dias lá em Portugal, eu percebi, conversando com o César Mourão, que é um comediante, um ator muito famoso em Portugal, que é meu amigo, e eu falei para ele assim, porra, cara, é muito difícil, assim, porque a gente chega na Europa, passa 1, 2 dias, 3 dias, você ainda tem que fazer um detox de Brasil. Aí ele falou assim, como é que assim um detox de Brasil? É um detox de Brasil do tipo, você chega no aeroporto e você deixa sua mochila na cadeira do lado, você fica tenso porque alguém pode chegar perto da tua mochila, alguém pode pegar alguma coisa, ou você vai atravessar uma rua e a preferência do pedestre, e lá em Portugal você para na calçada em frente à faixa de pedestre, o carro para esperando você passar, e a gente fica meio numa situação de pôquer ali, né? Que você fala assim, não, se eu botar o pé, esse cara vai me atropelar, não é possível, o que está acontecendo? E você fica nessa. E aí a peça do César Mourão terminou meia-noite, a gente foi jantar. E aí ele falando, mas pô, mas é assim mesmo? Eu falei assim, ô César, pra você ter uma ideia, a gente está caminhando aqui no Porto, que eu fui pro Porto primeiro. A gente está aqui caminhando, estamos indo para um restaurante meia-noite no centro do Porto, e eu sei que tem um cara andando a 10 metros atrás da gente. Aí ele, tem? Tem. Ele virou e tinha. Ou seja, o meu radar da violência estava ali afinado para eu ver quem estava ao meu redor à meia-noite numa cidade grande andando com o celular na mão. Haddad, para você, qual é a solução para a gente ser um país mais cidadão nesse aspecto? Ser mais, sabe, ser um país com menos risco, porque eu me sinto refém no meu país. Olha, não tem uma bala de prata que vai resolver o problema do Brasil. É um enxoval, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas simultaneamente e é possível fazer, né? Vamos dar uma espiada no que aconteceu no Nordeste. Tá? O Nordeste era a região mais deprimida do país. Os brasileiros do sul, do Centro-Sul não achavam que o Nordeste tinha solução. Era seca, fome. Quando tinha seca, tinha supermercado sendo, sabe, assaltado, tinha falta d'água, a educação estava na miséria, não tinha emprego de qualidade. O que aconteceu no começo desse século? Foi feito um trabalho que envolveu cisterna, luz para todos, transposição de São Francisco, investimento em pesquisa no Cerrado para agricultura, Fundeb, Fundo de Educação Básica, universidades, institutos federais. Foi feito um grande enxoval para o Nordeste que envolveu praticamente todas as áreas, Bolsa Família, etc. Foi do Bolsa Família à universidade, pós-graduação e tal. Hoje, o Nordeste mudou, e eu diria para você que é um divisor de águas o que aconteceu. Não volta mais, não volta para trás.
Hoje você fala em educação de qualidade, para onde você olha? Você olha para o Ceará, você olha para Pernambuco. Olha que loucura. Estados que investem muito menos do que os do Sudeste, por exemplo, têm uma qualidade de ensino muito superior. Então mudou, por quê? Porque você fez um grande arranjo produtivo, educacional, que botou ordem na região. Aí você vai falar, o Nordeste está bem? Está longe do ideal, mas do que era, você em 20 anos mudou a cara do Nordeste. O Brasil precisa passar por uma repaginação. Sobretudo, por incrível que pareça, o centro-sul do país. Você falou de educação, é incrível como o índice de educação básica, que mede a qualidade do ensino, como ele estourou no Nordeste, né? E ele, em alguns poucos estados do Centro-Sul, como Espírito Santo e Goiás, e ele cresceu muito pouco nas regiões mais ricas do país. Por quê? Porque o ensino médio é uma atribuição dos governos estaduais. O ensino fundamental, que é a atribuição dos prefeitos, melhorou muito no país todo. No país todo. As universidades expandiram como nunca. Nós temos quase 9 milhões, 8 milhões e meio de universitários no Brasil. O ensino médio é que é o nosso grande gargalo. Estou falando de educação. Agora, se você não acoplar isso com um projeto de desenvolvimento, que tem que envolver necessariamente infraestrutura, transição ecológica, integração latino-americana, você está falando de um país, Portugal, que se beneficiou enormemente da União Europeia. Recebeu investimentos a fundo perdido, se integrou, teve uma mobilidade dentro da Europa enorme de força de trabalho. Tem muitos portugueses que deixaram Portugal, agora voltam para Portugal. Eu sou da opinião, Tablet, que se o Brasil não liderar um processo de integração visando compromissos radicais com a democracia, com o desenvolvimento, com a industrialização, a América Latina, que já vinha numa situação difícil em função do deslocamento do eixo de desenvolvimento para o Sudeste Asiático, agora que os Estados Unidos, eles próprios, estão enfrentando o desafio da concorrência asiática, nós vamos ficar numa situação muito delicada. Então nós precisamos efetivamente de um projeto de Estado no Brasil para recuperar esse tempo perdido dos últimos anos e retomar um projeto de desenvolvimento. Então repito, não tem uma bala de prata. Você não vai resolver com uma ação. Você vai resolver com um diagnóstico, um conjunto de realizações em várias áreas, incluindo aí cultura, ciência e tecnologia, que vai formatar o desenho do Brasil do futuro. Bom, agora a que eu União já te dei Europeia é um enorme empreendimento, né? Sim. Agora que eu já te dei a levantada de bola, eu vou deixar com a Ju para ela arrancar o couro. Ju, você tem alguma pergunta para o ministro, prefeito Fernando Haddad? Ô, Ju, pega leve. Tenho várias. Tenho várias. Eu vou começar de leve também, vai, porque eu acho que tem espaço para tudo, tem espaço para tudo. Mas assim, acho que na sua fala, né, Haddad, é muito claro. Você fala, temos que pensar um projeto, você fala em liderar um projeto, e não tem como ignorar aqui que a gente está um ano da eleição, tá todo mundo, assim, ninguém não está em campanha ainda, mas tá todo mundo falando de eleição, ninguém fala de outra coisa já, tá tendo muita articulação nesses últimos dias, né? O ex-presidente Lula teve, eu queria te perguntar, assim, duas coisas. Uma, tua avaliação sobre a viagem dele na Europa. Lá ele falou sobre esperar até fevereiro e março para definir essa questão da candidatura, mas assim, cá para nós a gente sabe, né, que essa candidatura está cada vez mais ali clara, né? E como que vocês estão pensando, você falou sobre educação, como vocês estão pensando sobre educação, mas uma outra coisa que está colocada muito é a questão da economia, né? E, sobretudo, do desemprego. Vocês estão pensando sobre isso? Quais são os planos para esses temas? Se você puder dividir um pouco. Ok. Bom, Juliana, eu acho que eu não conheço outro brasileiro que seria recepcionado na Europa como foi o Lula, francamente. Não conheço. Nenhum outro brasileiro vivo que seria recepcionado da maneira que ele foi. O próximo chanceler da Alemanha, aliás, hoje fechou o acordo do novo governo alemão, o Olaf Scholz, que
vai assumir a função da Angela Merkel, o Macron, que foi receber no carro e devolveu para o carro o Lula, né, no Palácio Presidencial, o Pedro Sánchez, né, a maior liderança da Espanha. Você não tem ninguém em condições de ser recebido, de articular como o Lula tem, sobretudo na agenda que interessa ao mundo, né, que é a questão democrática, a questão do ambiental, a questão da integração, a questão da paz. Eu acho que o Lula tem uma combinação virtuosa aí. Isso não sou eu que estou dizendo, os próprios anfitriões foram os primeiros a dizer alto e bom som as qualidades do Lula. Acho que o Lula vai ampliar, como é dever dele, para além do PT, ele tem que ampliar, não apenas visando as eleições, mas visando governar numa situação de estabilidade. Ele lidera as pesquisas, vem o Bolsonaro em segundo, o Moro em terceiro. Não acho que haja espaço para outras personalidades, não vejo espaço. E mesmo para o Moro, eu acho difícil explicar a situação dele diante do fato de que ele aceitou um convite, né, para assumir um ministério do Bolsonaro, deixando a 13ª Vara de Curitiba. Então, eu acho que o tabuleiro está montado para o ano que vem, né? E eu acho que o Lula vai procurar ampliar, e ele deve fazer isso, e tem que fazer isso, porque ele não pode pensar só em ganhar a eleição. Ele tem que pensar nos destinos do país. E a nova república, a chamada nova república, que está em xeque hoje, né? As conquistas da Constituinte de 88 é que estão em xeque hoje. Então, eu acho que é uma situação muito delicada, porque eu não consigo nem imaginar o que será do Brasil com uma eventual reeleição do Bolsonaro. Não consigo mesmo. Eu estudo ciência política, sociologia, antropologia desde os 18 anos e de o que vai ser desse país se esse país viver mais 4 anos esse pesadelo de desmonte. Eu vou bater na madeira aqui. Pois é muito difícil viver para ver isso acontecer. Então, eu acho que o Lula tem obrigação mesmo de fazer uma grande concertação em torno de um destino melhor para o Brasil, e ele vai saber operar isso. Ele está conversando com todo mundo, ele se reencontrou com o Fernando Henrique, com o Tasso Gereissati, ele se reencontrou com companheiros do PSB, do PDT, ele sabe os riscos que o Brasil está correndo e sabe que vai ter que negociar um plano de governo, mas que tem algumas prioridades das quais eu acho que ninguém duvida que sejam inamovíveis. Assim, do tipo assim, não dá para ver mais brasileiro passando fome. Nós estamos há 2 anos vendo brasileiro passando fome, comendo osso. Não dá. Então vai ter que ter um programa de segurança alimentar imediato, né? Não tem como contornar isso. Nós vamos ter que ter um programa de geração de emprego que eu imagino, conhecendo o Lula, que ele vai associar com a questão ambiental. Ele está muito obcecado com a conexão entre essas duas coisas. Porque não só ele, né? Não só ele, né, Haddad? O mundo fala disso hoje. Parece que a gente andou 20 casas para trás no tabuleiro do jogo, né? O mundo fala do dinheiro verde, né? Do mercado verde, e a gente parou no tempo, né? Bento, parou no tempo, não, a gente voltou no tempo. Pois é, eu sempre. Bom, eu fui colega da Marina Silva no Ministério, eu na educação, ela no meio ambiente. Bom, a gente jogava por telepatia, porque a gente combinava os programas, né? Não foi à toa que foi o momento em que mais caiu o desmatamento na Amazônia, mais gerou crédito para o Brasil, né, do ponto de vista internacional. É o melhor momento, isso dito pelos especialistas, né? O melhor momento do meio ambiente no Brasil. Se a gente conectar isso com a questão econômica, mostrando que isso pode ser um vetor de geração de emprego e renda, eu acho que a gente vai fazer uma baita diferença. E eu não estou falando de coisas simples, não. Estou falando de alta tecnologia. Estou falando de energia solar, energia eólica. Estou falando de muitas coisas que podem ser feitas imediatamente, parcerias com outros países, com China, com Estados Unidos, com a Alemanha. O Brasil sempre foi virtuoso em fazer parcerias, inclusive na área tecnológica.
Nossa Embraer saiu disso, né, a Embrapa ajudou demais o agronegócio, a agricultura familiar. Eu acho que nós vamos ter que fazer um bem bolado para sair dessa armadilha que o Brasil está colocado hoje. E eu acho que esse modelo atual não vai levar a gente para lugar nenhum. O modelo que está hoje em vigor no Brasil, nós vamos ficar estagnados durante décadas. O Haddad, O Haddad. Fala, Ju, desculpa. Não, eu queria aproveitar aqui que o Haddad deu a deixa sobre a Marina, sobre bem bolado, sobre né, o ex-presidente Lula está falando com, enfim, adversários políticos onde ocorreram algumas discussões bastante duras, né, em eleições passadas. Tem espaço para ter diálogo com a Marina Silva, Haddad? O PT está procurando isso, o ex-presidente Lula está procurando isso, porque, assim, você citou ela, mas você sabe que ela saiu do ministério justamente por discordar da maneira como o governo estava levando a questão na área ambiental, né? Ela marcou uma posição com relação a isso. Mas você viu que depois que nós deixamos o governo, olha a situação que o Brasil se encontra, quer dizer, o melhor momento do Brasil, dito pelos especialistas, inclusive colegas dela, foi o momento em que nós estávamos pilotando o Ministério do Meio Ambiente. Então, é óbvio que quando você está num governo progressista, você reclama do ritmo de tudo. Você quer tudo mais rápido, tudo, né? Mas a gente sabe que as forças também reacionárias do Brasil não são brincadeira. Você quer fazer as coisas e o Congresso não deixa, a Justiça não deixa. Não é brincadeira você trabalhar o Brasil. O Brasil não é para amador. Aqui exige muito talento, né? Você não imagina o que é você... Olha, imagina você, eu era criticado por estar abrindo muita universidade. Esse é o Brasil. Fui criticado pelo ProUni, fui criticado por cotas. Tudo o que tinha que fazer, e tinha uma resistência enorme no Congresso, na sociedade, às vezes nos meios de comunicação mais conservadores. Então não é simples, porque enquanto um está pedindo uma coisa, o outro está pedindo outra, né? Olha o que o agronegócio hoje está fazendo. Não é o agronegócio sério, né? Eu estou falando dos grileiros da Amazônia, daqueles que estão contrabandeando madeira, daqueles que querem grilar a terra para botar gado em cima e depois, com a posse, conseguir um título de propriedade. Isso não é sério. Isso prejudica, inclusive, o agronegócio sério, porque macula a imagem do Brasil no exterior. Nós estamos aí com o embargo da carne brasileira no mundo inteiro hoje. Daqui a pouco, mais um pouco, ninguém está comprando carne do Brasil. Isso é uma loucura o que pode acontecer. Então, Fala, né? Diga, tá, Beth. Não, mas sobre a Marina aí, Haddad, tem diálogo com a Marina? Está buscando esse diálogo? Olha, eu acho que o Lula está fazendo muitas conversas com todo mundo. Acho que acendeu o sinal roxo já da situação brasileira. Não é mais o amarelo nem o vermelho. Está todo mundo muito preocupado com o futuro do Brasil. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento de urgência que as pessoas estão vendo, que o Brasil está indo muito mal. E eu acho que nós temos que alinhar, porque uma coisa é você ter divergência, ter adversário, outra coisa é inimigo. Quer dizer, nós temos um inimigo do país, comandando o país. Então não dá para brincar numa hora dessa. Haddad, assim, entendo o que você está falando, entendo a pergunta da Ju foi boa, porque a Marina me parece, assim, para quem gosta do assunto e acompanha esse assunto, que a Marina é um vice dos sonhos para muita gente, né? Tipo, todo mundo fala, uma chapa Lula e Marina, nossa, eu votaria, uma chapa Ciro e Marina, eu iria nessa. A Marina, ela dá uma relevância, um colorido para a chapa que todo mundo acha isso meio interessante. Porque ela é uma pessoa cuja honestidade e a competência na área de atuação são reconhecidos por todo mundo. Agora, recentemente, a entrada do Moro nesse tabuleiro político deu uma bagunçada ali nas peças. A gente falta ainda um ano para as eleições,
mas assim, as pesquisas davam o Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo, o Ciro em terceiro, agora o Moro ali aparece disputando com o Ciro essa terceira colocação. Alguns institutos de pesquisa já dizem que o Moro já passou, outros dizem que não. O Bolsonaro está em franco processo de derretimento. Eu lembro que a última vez que eu conversei com você estava muito. Você acreditava muito que o Bolsonaro já estava garantido no segundo turno, que o ideal era a gente se cercar em torno de um nome qualquer, o nome, claro, do Lula, para bater esse inimigo comum do país num segundo turno. Só que o Bolsonaro está em processo de derretimento. Tem até uma charge, não sei se é do Zé da Silva, alguém fez uma charge muito boa, que mostra um curralzinho e o gado saindo do curralzinho do Bolsonaro e indo para o curralzinho do Moro. E assim, tá mexendo no tabuleiro. Hoje o Bolsonaro deu uma declaração no cercadinho lá, falando que ele tá de saco cheio, que ele não quer mais, que ele tá doido que alguém assuma aquilo lá. Ele falou daquele jeito dele que a gente sabe que o que o Bolsonaro fala não se escreve, tudo bem. Mas você acha que existe alguma chance do Bolsonaro não se candidatar, dele tentar um Senado para pegar uns 8 anos de foro privilegiado, para ele abrir mão disso? Porque tem muita gente que acredita que a própria candidatura do Lula ela tem uma musculatura enorme por causa do Bolsonaro, que muita gente fala hoje que vota no Lula para não ter um Bolsonaro. Sem um Bolsonaro, você acha que a candidatura do Lula perde força? Você acredita que isso pode acontecer? Na verdade, não. Eu não acredito. Eu acho que o Lula, em qualquer simulação do segundo turno, tem uma grande vantagem, né? Inclusive maior do que sobre o Bolsonaro. E eu acho equivocado subestimar o Bolsonaro. Eu falo isso desde 2018. Verdade. Aliás, eu falo desde 2016. Eu falei, o Bolsonaro pode estar no segundo turno em 2016, numa entrevista para a Folha de São Paulo. Aí me chamaram de louco. Aliás, eu dei entrevista dizendo eu prefiro dar entrevista depois que o Trump ganhar a eleição. A Mônica Bergman tirou sarro da minha cara. Eu falei, espera e faz a entrevista comigo depois. Ele ganhou a eleição, ela fez a entrevista comigo no dia seguinte. Me perguntou, como é que você sabia? Eu falei, porque eu estudo isso, pô. Isso não é uma coisa que sai da cabeça das pessoas. O mundo estava indo para a direita, claramente, né? Desde a Primavera Árabe, era uma coisa muito... 2008, as pessoas precisam compreender que 2008 foi um tsunami no mundo. As placas tectônicas, foi um terremoto no mundo. É um tsunami misturado com terremoto, sabe? E as pessoas não estavam se dando conta que os efeitos políticos da crise de 2008, elas não acontecem em 2008. Acontecem os efeitos econômicos. Aí os efeitos políticos são diferidos e vai acontecendo no tempo. Mas a onda de extrema-direita estava nítida em 2016 já, e eu disse, o Trump vai ganhar. E eu vou te dar essa entrevista depois que o Trump ganhar. Porque eu vou alertar que isso pode acontecer no Brasil. Porque é uma onda que nós temos que refrear enquanto é tempo. Nós não podemos brincar com isso. E aí dei entrevista em 2016 dizendo que a extrema-direita podia estar no segundo turno. Disse que a esquerda tinha que se entender, e citei nominalmente Lula e Ciro, dizendo que tinham que se entender, né, para 2018. E agora eu digo a mesma coisa para você. Depois da eleição do Bolsonaro, eu digo, o bolsonarismo não é uma coisa trivial, porque ele não depende da figura do Bolsonaro. A extrema-direita sempre existiu, e talvez sempre vai existir. O problema é que ela não encontra um canal de expressão política. Quando ela encontra, você demora a dissipar. Esse é o problema da extrema-direita. Ela tem dificuldade em se aglutinar, mas ela está ali latente. A intolerância, o preconceito, está ali. Quando isso sai da caixa de Pandora e se aglutina, o líder, a figura do mito, vamos dizer assim, é importante num primeiro momento. Mas depois, esses iguais já se reuniram e já tem um canal de expressão. Então você não se livra do bolsonarismo tão facilmente quanto as pessoas possam imaginar. Infelizmente, eu já disse e repito 1 milhão de vezes, sonho de segundo turno de qualquer pessoa que tem apreço por liberdade, por democracia,
é um democrata de centro-direita, que vai ter o seu lugar, concorrendo com um democrata de centro-esquerda, que vai ter o seu lugar, e a alternância no poder vai acontecer, pode levar tempo, pode não levar. Tem países que foram governados 30 anos pela social-democracia e depois teve alternância, né? E assim acontece no mundo inteiro. Agora, quando um extremista aparece com a força do Bolsonaro, a ponto de ganhar uma eleição num país tão importante quanto o Brasil, não é fácil. As pesquisas dão de 22% a 28% para o Bolsonaro no primeiro turno. Nesse caos que nós estamos vivendo. Sabe, de qualquer um de nós não estaria com 5% de aprovação no lugar dele. Fazendo exatamente a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que se perguntar. Qual é a força simbólica de atração das pessoas por um discurso tão rebaixado quanto esse? É isso que a gente tem que entender. Porque qualquer um de nós estaria sofrendo um horror nesse momento. Mas, Haddad, isso que você falou sobre uma figura, né, que surgiu da direita e que a direita se aglutina em torno dessa figura e que não acha um substituto para ela, isso não aconteceu com a esquerda também? Não existe essa unanimidade, essa devoção em torno do nome do Lula, que meio que soterra todas as pessoas que aparecem em torno dele? Você não vê isso acontecendo um pouquinho na esquerda? E também em relação a isso que você falou, do tipo, poxa, quando o Bolsonaro surgiu, eu falei que era legal, de repente, no campo da esquerda se relacionar, se unir, falei sobre o Ciro, a Ju falou agora há pouco da Marina. O PT já fez um meia-culpa sobre a maneira como lidou com esses adversários políticos, mas que são pelo menos aliados, né, na civilidade, como o próprio Ciro, a Marina. Existe esse pensamento entre o PT, no PT hoje em dia, Fernando? Tabet, eu já falei, eu já contei essa história N vezes, né? Eu fui portador de uma proposta para o Ciro, né? Que ele fosse vice do Lula até o Tribunal Superior Eleitoral decidir sobre a viabilidade da candidatura a Lula. E eu cheguei a dizer para ele, se você assumir essa condição e vier a nos representar, eu me sentiria honrado com um convite de vice que ele havia me feito em janeiro de 2018. Já contei essa história. É que o Lula não podia abrir mão da candidatura dele naquela circunstância, que o Moro estava aprontando poucas e boas com o Lula, diante... Aquilo é uma coisa completamente antidemocrática que aconteceu. E você pode aguardar a decisão da ONU em maio do ano que vem sobre o que aconteceu, sobre o episódio que aconteceu no Brasil. O Brasil vai ser condenado pela ONU, pela maneira como tratou a eleição de 2018. O Brasil vai estar no banco dos réus em 2022 pelo que aconteceu em 2018, num fórum internacional, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Ou seja, está escancarado o que aconteceu em 2018. Então nós pedimos ali naquele momento compreensão pelo momento que o Lula estava vivendo. E eu acho que era compreensível uma situação de extrema violência como aquela, as pessoas se reunirem em torno de um projeto comum. Agora está mais difícil, por quê? Porque a própria direita... Primeiro porque o governo é de extrema direita, né? Então tudo se torna muito mais difícil. Segundo, porque o Lula figura nas pesquisas com um caminhão de votos, entendeu? Então como é que você vai abrir mão, né, de uma pessoa que pode derrotar o Bolsonaro até no primeiro turno? Não acredito que isso aconteça hoje, mas dependendo das negociações, pode até acontecer uma vitória no primeiro turno. Como é que você vai abdicar disso, da ameaça que representaria a reeleição do Bolsonaro? Agora, também não acho que ressentimento vai levar a gente para qualquer lugar. Sabe, fica essa coisa de... Pô, se eu fosse ficar ressentido com as coisas que me fizeram, eu não ia conversar com mais ninguém. Porque eu não fiz mal nenhum para ninguém e sofri as consequências de brigas nas quais eu não estava envolvido. Então qual é o problema do Ciro comigo? Eu não consigo nem entender qual é o problema que ele possa ter comigo.
E assim, outros atores políticos, né? Às Mas vezes eu acho que o colegas de problema do Ciro, ministério. eu acho que o problema do Ciro não é contigo, exatamente, né? Não, É, mas é. Não, mas então por que que me ofende? O que que ele ganha me ofendendo? Eu não entendo esse tipo de comportamento. Então, eu acho o seguinte: se a gente for ficar remoendo tudo o que aconteceu, isso aí só vai levar água para o moinho do Bolsonaro. Não vai levar água para o moinho de alguém razoável. Então, é um momento. Pô, tem projeto diferente, defende projeto diferente no primeiro turno, mas não inviabiliza o diálogo para o segundo. Não inviabiliza o diálogo para o governo. Eu não acho que o PT tem que pedir para ninguém deixar de ser candidato. Eu sou contra. Eu acho que os outros partidos têm todo o direito de lançar candidato para o que quiserem, para presidente, para governador. Cada um tem a sua estratégia. Para isso é que existe 2 turnos. Agora, o que você não pode é repetir o que aconteceu em 18, de não ter clima para derrotar um fascista, pô. Aí não dá, entendeu? É Haddad, isso que a gente tem que evitar. mas você está falando sobre essa, né, a necessidade da reunião das forças para derrotar o projeto do Bolsonaro, derrotar o Bolsonaro na eleição do ano que vem. Quando você fala sobre o plano que foi feito em 18 para que o Ciro fosse vice do Lula e que você disse que você acha compreensível, né, que a candidatura se mantivesse até aquele momento. Há uma crítica muito forte de vários setores da esquerda, no sentido de que o PT, ao fazer isso, priorizou o Lula e não o debate do Brasil que estava vendo o Bolsonaro deslanchar e crescer. Então, assim, eu queria te pedir para saber como você avalia isso, sabe? Se o PT não colocou o Brasil em segundo lugar na defesa do Lula. Eu acho que quem não colocou. Acho que é o seguinte: os partidos lançaram um candidato a presidente. Né? Eu tive 3 semanas para substituir o Lula e cheguei ao segundo turno com quase 30% dos votos válidos. E ali é o seguinte: vamos supor que eu tivesse substituído o Lula e tivesse derretido, ou não tivesse subido. Você acha que eu ia faltar o dever cívico de subir no palanque de alguém que fosse derrotar o Bolsonaro? Você consegue imaginar eu falando, não subo no palanque do circo porque ele ganhou de mim, eu vou para Paris? Que isso? Não existe essa hipótese. Assim como no Rio de Janeiro, nós fomos fazer campanha para o Eduardo Paes, que estava no DEM, contra o Crivella. Nós fomos fazer campanha para o Boulos em São Paulo, contra o Bruno Covas, que não é nem nada parecido com o Crivella, e menos ainda com o Bolsonaro. Mas sempre do lado de quem tinha a chance de derrotar a força mais à direita da que estava disputando o segundo Então, turno. se o PT não for para Então, o segundo turno no ano que vem, eu sei que é difícil imaginar esse cenário dado a força da esquerda, vai mas, fazer a né, mesma coisa que fez em 2020. vai Vai subir no fazer. palanque de qualquer candidato que for adversário do Bolsonaro. Eu vou. Eu respondo por mim, eu vou. Eu no não tenho segundo dúvida que turno, vai. Moro contra Bolsonaro. Você vai subir no palanque Cara, do esse, Moro? esse é o cenário mais. Primeiro que é impossível acontecer de 2 extremistas, né, chegarem ao segundo turno. Quero crer que não tenha mais de 50% de extremistas no país. Mas assim, esse cenário é o cenário pesadelo e impossível, né? Porque aí é farinha no mesmo saco, né? Como diz a Rosângela Foi só Moura, uma provocação. Eu sei que isso não vai eu acontecer, vejo mas Mas foi aí curioso. você vai no palanque do Moro, é isso, o Haddad? Não, mas aí eu sou partidário da Rosângela Moura, que falou que os dois são uma coisa só. Eu Só, vejo os dois exatamente. como uma coisa só. Aí a eleição terá terminado no primeiro turno, né? Porque o segundo turno aí é pouco importar, né? Ô, Haddad, mas olha só, já que a gente está falando de vice, está falando do ex-presidente Lula e dessas negociações, conta pra gente aí como é que tá essa história com o Alckmin, isso aí tá andando, é real? Olha, o que aconteceu na real foi um encontro do presidente Lula com vários
vamos dizer assim, tucanos históricos, vamos chamar assim, né? Ele se reuniu com o Fernando Henrique na casa do Jobim, se reuniu com o Alckmin na casa do Chalita, se reuniu no escritório político do Tasso Gereissati, no Ceará. O Lula foi muito amigo do Mário Covas. O Mário Covas fez uma dobrada com a Marta Suplicy em São Paulo para derrotar o malufismo. Em 98, o PT apoiou o Covas no segundo turno para derrotar o Maluf. Em 2000, a Marta foi contra o Maluf para o segundo turno. O Covas deu apoio para a Marta para derrotar o Maluf. E a gente derrotou a direita em São Paulo, conversando com os tucanos. Então, na Constituinte, se você pegar os votos dos constituintes, pega três constituintes, pega Fernando Henrique, Mário Covas e Geraldo Alckmin, né? Acho que o Tasso era também constituinte. Você vai ver que havia uma coincidência de votação muito expressiva entre PT e PSDB. O PSDB ele foi migrando para a direita com o tempo. Ele não era um partido de direita. Ele era um Não, o partido PSDB começou a social-democrata. centro-esquerda. Mário E o Covas era PSDB centro-esquerda. não é mais. Mas o PSDB não é mais esse, né, Haddad? Aí agora, por Exatamente. exemplo, esse Mas por movimento isso parece que. que só vai acontecer se o Alckmin sair do PSDB. Mas estão falando que ele vai para o PSB, né? Mas veja bem, não existe hipótese, porque hoje o PSDB, na mão do Dória e do Leite, é o PSDB que se descaracterizou em relação a esse passado, onde o diálogo com o PT era muito grande, entendeu? Sobretudo quando os dois partidos eram de oposição. Depois, o PSDB, eu lembro bem, no começo dos anos 2000, ele viveu um dilema. Eu acompanhei porque eu tenho muitos amigos tucanos que fizeram mestrado comigo, doutorado comigo, e que não eram de esquerda, eram de centro e tal. E eram tucanos. Esses amigos meus me contam, não revelam nomes para não expor, mas eles próprios poderiam contar essa história porque não envergonha ninguém. Eles estavam num dilema. Quando o PT começou a fazer um governo meio social-democrata, trabalhista, uma mistura, né, de, vamos dizer, rótulos de centro-esquerda, o PSDB viveu um dilema que era o seguinte: aderir ao governo do PT ou ir para a direita para se diferenciar do PT. E eles fizeram. Isso foi discutido em reunião interna do PSDB. Eu não estou te contando um segredo. Isso foi efetivamente discutido. E a opção entre aderir a um governo do PT, que estava com uma feição de centro-esquerda, e ir para a direita para se diferenciar do PT, eles fizeram a opção de ir para a direita para se diferenciar. Isso foi uma decisão política tomada pelo PSDB. Só que existe direitas e direitas. Hoje o PSDB se bolsonarizou. Imagina você ouvir o Arthur Virgílio falar o seguinte: não tem. O PSDB precisa se desbolsonarizar. Isso não é uma expressão dita por um petista. É um tucano pedindo para o partido se desbolsonarizar, porque está votando PEC de precatório com o Bolsonaro, voto impresso com o Bolsonaro, agenda Guedes com o Bolsonaro, está votando tudo com o Bolsonaro. Você pega os mapas de votação, o PSDB não se distingue do governo. Como é que esse partido vai se apresentar como oposição ao governo se vota tudo com o governo? Tem gente que não concorda com isso e vai sair do PSDB. Essas pessoas são ser conversadas. O que elas vão fazer da vida? O Haddad, eu vou fazer aquela velha pergunta que já virou meme, mas eu tenho que fazer. Mas e o PT? Hein? Porque assim, eu concordo com absolutamente tudo que você falou até agora sobre o PSDB. Agora, o PT, para mim, ele é meio uma incógnita em algum momento, porque assim, você estava falando que o PT é um partido de centro-esquerda, eu concordo com você, para mim o PT é um partido de centro-esquerda. Acho que o primeiro mandato do Lula foi um marco, fincou a bandeira nesse campo, porque teve a Carta aos Brasileiros, teve uma continuação e uma elaboração de projetos que vinham até do governo do Fernando Henrique, que o Lula melhorou alguns deles, mas ao mesmo tempo o PT é o partido que vai lá na rede social e joga confete no Ortega na Nicarágua,
ou que eventualmente grandes personalidades do partido jogam confete no Maduro, na Venezuela, sabe? Qual é a do PT quando essas coisas acontecem? Porque é difícil, eu fico tentando me botar o chapéu do mercado, né? O tal do mercado, né? Amigo da Mara Luque lá, que eu sempre brinco com ela do mercado. O mercado tá na casa dele, um belo dia o mercado fala assim, pô, tá aí, esse Lula aí, acho que eu vou apostar nesse cara de novo, ganhei muito dinheiro com ele em 2002, vai pegar um Alckmin aí de vice, olha que coisa gostosinha. Aí eu vou lá no Twitter do PT e tá lá, Vivo Ortega, Nicarágua, que beleza, que maravilha. Aí o mercado fala, pô, aí não, dei uma freada, quebrou minha cristaleira. Qual é o do PT? É uma balança? É para Na agradar verdade, a militância? O que é? na verdade, você tem que se perguntar também qual é a do mercado, né? Porque qual é a do mercado? Quando tem golpe na Bolívia, ninguém fala nada. Quando tem lawfare contra a Cristina e o Rafael Correia, ninguém fala nada. O mercado, ele não tem compromisso com a democracia, Tabet. Claro que não, é evidente que não. Mas então, essa Tá aí coisinha que... o mercado que apoiou o Bolsonaro, né? Assim, a Faria E Lima que tá apoia aí. Sim, claro. Você pega aí a fala do André Esteves sobre o Bolsonaro, totalmente sintonizada com o Guedes, que foi sócio do André Esteves, e por aí vai. Essa turma não está nem aí para a democracia, apoiou a ditadura militar o tempo inteiro. Eu acho que esse povo é muito hipócrita, porque na verdade eles querem pegar um pretexto para falar. O Lula nasceu da redemocratização. O Lula é impossível se não fosse no bojo da redemocratização. Entende? Agora, existe uma preocupação do PT que é concreta e que nem sempre calibra o discurso de maneira a mais adequada. Às vezes tem manipulação de discurso também, como aconteceu agora. Às vezes não calibra bem o discurso. Existe uma preocupação com a ingerência das grandes potências da América Latina desde sempre. São ex-colônias que ainda são produtoras de commodities, que têm grandes riquezas no seu subsolo, no seu solo. Depois que o pré-sal foi descoberto, isso aqui virou alvo de cobiça internacional. A gente sabe disso. Até sigilo da presidente da República foi quebrado pela espionagem americana. Então é uma coisa muito delicada, entendeu? Não pense você que os Estados Unidos estão preocupados com a democracia na Venezuela. Não está. Está preocupado com os contratos de fornecimento de petróleo. Não pense você, porque senão eles romperiam com a Arábia Saudita, entendeu? Eles não estão nem aí para isso. Isso não é Mas, verdade. Haddad, Agora o PT. vamos lá Agora o sobre a PT. história da Nicarágua, né? Porque, assim, desculpa eu te interromper, só que, assim, eu acho que eu notei tanto na questão da nota do PT na eleição da Nicarágua, fazendo a manifestação de que, né, retirar a nota, dizer que respeitava a soberania dos povos, ninguém está falando aqui em invadir a Venezuela, a Nicarágua, ou apoiar uma ideia disso no sentido dos Estados Unidos fazer. O que foi questionado, eu acho, lá na entrevista do El País, e também o que eu vou te questionar aqui, é que, assim, o que está acontecendo na Nicarágua é gravíssimo. A Acnur, né, a Agência de Refugiados da ONU, registra 100 mil pessoas que saíram refugiadas da Nicarágua por causa da violência. São a Organização de Direitos Humanos lá registrando mais de 600 mortos. Eu conheço colegas jornalistas na Nicarágua, é trivial invadir uma redação e prender jornalistas. 7 candidatos presidenciais presos ao longo da campanha da Nicarágua. Acho que o questionamento é o seguinte: se a gente está aqui vivendo esse momento no Brasil em que se condena, se critica atitudes autoritárias do Bolsonaro, a iminência dele fazer, né, ele queria ali, ele fez essa manifestação no sentido de que era um golpe no 7 de setembro, né, que é um atentado contra a nossa democracia. Então, assim, essa manifestação do PT, que não, assim, são dados, né, Haddad? A violência é uma questão de violência grave contra a população da Nicarágua. Então, assim, o que a gente cobra no sentido é também entender, quer dizer, a gente também está aqui defendendo a democracia brasileira. Então, assim, o que está muito caracterizado lá na Nicarágua é uma ditadura, e uma ditadura violenta. Então, assim, o que o PT, né? Sim, vão defender a democracia no Brasil, mas aí nos outros países a gente
vamos respeitar a soberania dos povos de uma ditadura? Eu entendo e concordo com o princípio seguinte. Eu tenho um procedimento da direita e da esquerda que é jogar a ditadura do outro na cara, sabe? O cara fala, Arábia Saudita, o outro fala, e Cuba, e o outro fala, e Coreia do Norte. Isso não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que dizer o seguinte, olha, onde a soberania popular não está garantida, mantida a autodeterminação dos povos, que é uma coisa que não se discute, nós temos que agir enquanto nação para consertar as coisas, entendeu? Nós não podemos simplesmente olhar um povo ser reprimido. Isso vale para o Oriente Médio, vale para a Síria, vale para a América Central, vale para qualquer lugar, para a Europa do Leste. Você sabe que não está faltando governo autoritário no mundo, está sobrando governo autoritário no mundo. E você fica realmente, sobretudo os governantes, ficam com receio, cheio de dedos, porque geralmente você acusa a ditadura com quem você não tem relações comerciais ou não quer ter, né? E não coloca a democracia como um valor universal que tem que ser respeitado por todos os povos. Então eu entendo o que você está falando, e eu entendo que no governo, eu acompanhei muito as tensões entre Venezuela e Estados Unidos durante o governo Lula. Acompanhei muito de perto. Inclusive acompanhei diálogos do Lula com Chávez sobre isso. E eu via o esforço que o Lula fazia, e bem sucedido, para demover o Chávez de determinadas posições e o Bush de outras determinadas posições, no sentido de estabelecer um clima que garantisse a democracia, garantisse... Isso foi muito bem sucedido. Você pega a primeira década do século, aqui até muito recentemente, a América Latina estava vivendo um processo de radicalização da democracia, aprofundamento dos direitos sociais, resgate da soberania. Então, eu acho que vai muito das atitudes que você toma em relação aos governos da região quando você está no comando da nação. E, sinceramente, eu acho que o Lula e a Dilma foram exemplares enquanto chefes de Estado. Eu não vi nenhum dos dois piscar para nada que parecesse remotamente ameaçar as liberdades civis e políticas em nenhum país. Mas o Haddad, assim, o Lula de fato é um animal político, né? Como o pessoal diz, o Lula é um cara que tem uma habilidade impressionante, isso não dá, é inegável. Eu não acho que a Dilma tinha sequer, assim, como diria no meio do futebol, a Dilma não consegue nem amarrar a chuteira do Lula nesse aspecto. O Lula, eu, por exemplo, tenho uma história boa para contar. Eu agora voltei de Portugal e lá entrevistei o José Sócrates, que é ex-primeiro-ministro de Portugal e que é muito amigo do Lula, muito amigo do Lula. E ele contou uma história, nem está gravada essa história porque ele contou fora do ar, mas eu não vejo nenhum problema em replicar aqui, que é maravilhosa, que resume a habilidade do Lula. Ele falou que teve uma época lá, quando ele era primeiro-ministro de Portugal, que ele estava num cargo rotativo da União Europeia, um cargo de chefia, que os chefes de Estado da Europa se revezam na liderança desse Conselho Europeu lá. Em determinado momento teve um evento lá e o Sarkozy teria pedido ao Sócrates apoio para uma candidatura que eles iam ter, e aí o Sócrates falou assim, não, claro, te dou meu apoio. Ele falou assim, não quero teu apoio, eu quero do Lula. E aí o Sócrates falou assim, não, claro, eu vou, pode deixar que eu entre em contato com o Lula. E o Sócrates falou que não tinha ainda tido um contato direto com o Lula, além das coisas mais protocolares, né? E ele falou com a secretária dele falou, por favor, entre em contato lá com o pessoal do Lula que eu preciso falar com o Lula. E ele falou que normalmente quando um chefe de Estado vai entrar em contato com outro chefe de Estado, demora 1 dia, 2 dias para ter um retorno, alguma coisa assim, marcada nas agendas que são superlotadas. Ele falou que a secretária ligou meia hora depois, o Lula estava no telefone com ele, o Sócrates. E aí que o Lula falou, fala, Sócrates, e aí como se fosse uma coisa meio dono da quitanda. E aí o Sócrates falou assim, Lula, tudo bem, então, eu tô precisando de um apoio aqui e tal, da candidatura, o Sarkozy tá pedindo e tal. Aí ele falou que o Lula literalmente afastou o telefone da boca e falou assim, Celso, que era o Celso Amorim,
Ô Celso, o Sócrates está pedindo apoio aqui, o negócio que a gente ia fazer. Aí o Celso Amorim falou alguma coisa, aí o Lula voltou assim: não, o Celso falou que a gente já ia apoiar isso mesmo, tá tranquilo, tá moral, tá apoiado. Aí o Sócrates, mas como assim? Tá apoiado? Tá apoiado. Aí então posso dizer lá pro Sarkozy que tá apoiado. Aí falou que o Sócrates ia desligar o telefone e o Lula falou assim: não, mas peraí, ó. Não desliga, não. Fala lá pro Sarkozy que você que conseguiu, cara. Porra, fica com a moral lá com o Sarkozy pra você. Aí o Sócrates desligou o telefone, aí falou que chegou pro Sarkozy e falou assim: Sarkozy, aquela parada, ó, tá resolvido. O Sarkozy, como assim? Ele, tá resolvido, irmão. Já tá tudo nosso, tá moralizado. E aí ele fala, cara, isso é uma habilidade política que, tipo, na Europa é raríssima. Então, assim, você vê que o Lula tinha esse jeito, que de fato ele é um cara que circula fácil, é o Obama apontando para ele e falando, esse é o cara, ele tem essa habilidade política, né? E aí eu já emendo para uma perguntinha para você. Você também é um animal político, mas você é um animal político de uma outra espécie. Eu quero saber o que a gente vai ver do Haddad. Você vai ser candidato ao governo de São Paulo ou você vai fazer uma trincheira lá no Senado para ajudar o Lula caso ele venha a ser presidente da República? Ou nenhuma das respostas? Não, eu acho o seguinte, o PT tá, pela primeira vez, o PT está muito bem colocado para o governo do Estado. Nunca tivemos. A gente nunca saiu com 2 dígitos o governo do Estado. E agora eu estou ou em primeiro ou em segundo lugar, dependendo das pesquisas. Então é natural que o PT esteja levando muito a sério essa possibilidade. Mas eu também acho o seguinte, nós temos que oferecer um plano de governo para o Estado. O Estado é um Estado complexo. São Paulo é um país complexo, não é uma coisa simples. Mas nós já governamos, Tabet, mais de 50% da população paulista chefiando os executivos municipais. Se nós considerarmos todas as cidades governadas, não importa o momento, 70% da população de São Paulo, do estado, já foi governada por um prefeito do PT ou uma prefeita do PT. Fora os governos no plano nacional. Então eu acho que não tem muito essa história, o interior de São Paulo é conservador. É conservador se você tiver uma proposta ruim. Mas se você tiver uma proposta boa, eu acho que eu tenho circulado muito no estado para ouvir as pessoas e recolher informações sobre o plano de governo. Eu estou muito animado com o que eu estou ouvindo. Existe pela primeira vez um desejo de mudança, depois de 28 anos de mesmo grupo político trabalhando. Acho que existe um desejo de mudança, mas não vai mudar se não for um programa inteligente para o Estado, que é muito importante. 1/3 do PIB está aqui, 22% do eleitorado está aqui. Eu nunca acreditei em improviso em nada. Eu não gosto de improviso. Eu fui ser ministro da Educação, fiquei lá 8 anos, 1,5 como secretário executivo, 6,5 como ministro. Saí com muita antecedência do Ministério, fiz praticamente um intensivão sobre literatura urbanística para ser prefeito de São Paulo. Talvez eu tenha seja o prefeito que mais tenha ganhado prêmios internacionais da história da cidade, em todas as áreas. Direitos humanos, urbanismo, finanças, o que você quiser. E eu estou encabeçando a equipe que vai elaborar o plano de governo depois de ouvir todas as regiões do Estado. Eu acho que, diante disso, nós estamos discutindo com outros partidos, nós queremos ampliar, queremos ter uma frente. Eu tenho conversado muito com o PCdoB, com o PSB, até com o PDT eu tive semana passada, e eu acho que existe uma possibilidade da gente, se não tiver junto no primeiro turno, porque é o tal negócio, né? Primeiro turno é sempre um pouco mais complicado, porque cada partido tem uma estratégia para o futuro, e nem sempre ele pode abdicar de lançar candidato. Mas fazendo uma boa campanha, nós podemos estar juntos no segundo turno, quem de nós for para o segundo turno, angaria o apoio dos demais e, quem sabe, vence a eleição em São Paulo pela primeira vez desde 1982, que um governo progressista não ganha o estado de São Paulo. Então, vamos ver o que acontece. Mas ainda nós temos tempo. E falar em lançamento de candidatura
em ano não eleitoral, é você perder a oportunidade de, em ano não eleitoral, fazer o que você tem que fazer. É se debruçar sobre os problemas do Estado e do país e ajudar o partido a construir uma plataforma que seja envolvente, né? Então, a perspectiva é boa, mas nós não vamos tomar nenhuma decisão precipitadamente. O Ju, a gente tem horário, a gente tem que terminar às 9 hoje pelo Haddad e pela Ju. O Ju, você tem alguma pergunta pro governador? Porque ele já está falando como governador. Ele fala, não vamos falar de ano eleitoral, não, mas eu estou vendo aqui o candidato a governador falando. Vai, Ju. Não, acho que para descontrair aí também, como é que tá esse seu caminho de fim da pandemia? O que você aproveitou para fazer aí depois que, enfim, estava vacinado? Conta aí um pouco como é que você está vivendo, né? Esse momento aí. É só política ou tem, enfim, tá vendo uma série, tá lendo um livro, enfim. Não, Conta na pra verdade, gente do íntimo. Não, eu voltei para a Universidade de São Paulo, né? Depois de 4 anos no INSPER, eu voltei para a USP. Diante da pandemia, eu resolvi me envolver num projeto de pesquisa para escrever um livro acadêmico para a Universidade de São Paulo como produção acadêmica, né? Então eu me meti quando você vai fazer um livro de ciências, você tem que ler 200 livros, 200 papers, é uma bibliografia infernal. E como a gente estava trancado dentro de casa, dando aula virtualmente, eu estou terminei de escrever no domingo um livro que eu estou encaminhando para a Companhia das Letras nos próximos dias, que deve sair publicado. Eles têm um processo de produção que é complexo, né? Mas acho que alguma coisa em torno de entre abril e maio do ano que vem, o livro está nas livrarias. Mas é um livro de ciências, não é um livro de história, não é um livro de ficção, não é um livro de causo, é um livro de ciências, linguística, antropologia e biologia. Eu fiquei decepcionado com essa resposta. Porque eu também, na verdade, eu queria saber se ele ouviu meu podcast, isso que eu queria saber, mas ele não me deu essa alegria de saber se ele ouviu ou não. O quê? O que você falou? O podcast dela. Não, mas eu estou falando do projeto que me tomou mais horas, né? Mas assim, lateralmente eu acompanho tudo, né? Que sai no noticiário, eu acompanho a imprensa toda, acompanho vocês, acompanho a Piauí, Eu fiquei decepcionado por outro motivo, porque eu li aqui que o Haddad é faixa preta de taekwondo. Cara, mas eu tô enferrujado. Eu fiquei... Meu irmão, se eu soubesse disso, era para você ter dado uma voadora no primeiro debate, cara. Chegar lá e dar um rodado. Mas não teve debate. Não teve. Porra, imagina o presidente faixa preta de taekwondo. Porra, eu não sabia que o Haddad era faixa preta de taekwondo, cara. Eu tô devendo... Eu parei por causa da redação. A leitura eu me dou bem, porque eu consigo parar e fazer exercício. Mas quando eu estou redigindo, eu fico meio absurdo, assim. Então tem uns 6 meses que eu não toco violão nem faço exercício, mesmo. Eu só escrevo. Mas agora, depois da vacina, aí eu comecei a circular para o interior do estado presencialmente. Então eu estou rodando o estado de São Paulo desde setembro, fazendo viagens tópicas, 2 dias... Tudo pela ciência, né, Haddad? Tudo pela ciência. Também pela ciência. Conhecer Birigui, ver ali os átomos de Birigui, os elétrons de Araçatuba, Bauru, né? Os ecossistemas do Vale do Ribeira. Exatamente, é tudo pela ciência. Ju, muito obrigado. Você Haddad, vai gostar obrigado. Do meu livro. Você vai gostar do meu livro. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Então, você está debochando, mas é um livro sério. Eu não estou debochando, pelo contrário, eu estou falando que você viajou pelo estado, não foi só pela ciência, né? Não, claro que não. É evidente que não, então, exatamente. Eu não deixo de militar pelo que eu acredito, por mais que eu faça outras coisas. Mas não estou de jeito nenhum debochando do seu livro, que inclusive quero recebê-lo. Com uma dedicatória, por favor. Haddad, Ju, obrigado.
Beijo para vocês aí. Haddad, boa sorte aí na sua campanha, que você não vai fazer para governador ainda, e para o seu livro de ciências, que eu estou curioso para ler. E Ju, você é incrível. Muito obrigado sempre estar aqui conosco, abrilhantando esse debate, me ajudando com a minha ignorância, a minha limitação a fazer esses políticos falarem mais. Obrigado, Tabet. Obrigado, Imagina. Ju. Boa noite. Valeu, valeu. Obrigada, Haddad. Valeu. Obrigada, Tabet. Boa noite. Beijo, beijo. Pessoal, muito bom o papito, né? Muito bom o papo com o Fernando Haddad. Um cara legal, um cara sangue bom. Eu vou te falar, dá uma tristezinha a gente ter, né, esse presidente merda quando podia ter uma pessoa que sabe falar, né? Dá uma tristeza. Eu vou te falar que o Haddad e o Ciro, gosto muito do Ciro, Marina, nenhum deles merecia ser presidente de um país durante uma pandemia, né? Você imagina, se eles tivessem vencido a eleição, estariam hoje enfrentando uma pandemia que deve ser barra pesada mesmo. E o Bolsonaro, se fosse oposição hoje, ia estar gritando que se ele fosse presidente ia ter fechado a fronteira com o exército, que não ia ter nenhum morto. Mas a gente tem 600 mil mortes por causa desse bosta. E, enfim, lamento muito por essas pessoas e não lamento por esses políticos, né, mais esclarecidos que a gente tem, que não pegaram esse rabo de foguete. Mas, enfim, a tristeza. Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui a agenda da semana. Amanhã vai ter eu vou estar com Ed Gama, Totoro e o Corbucci aqui. Vocês sabem quem é o Corbucci? Corbucci eu não tenho adjetivo para falar. Corbucci é um cara que come assim, tipo 600 cheeseburger. Ele come uma bacia de lasanha. O cara faz uns vídeos no YouTube comendo umas paradas assim, mas é surreal. O cara faz vídeo comendo um boi inteiro, não sei. E ele não é. Ele é uma draga, mas não é. Não sei como é que cabe tanta comida dentro dele, porque ele não é um cara do tamanho de um Corsa, sacou? Ele é um cara e ele come igual um louco, mas assim, 6 baldes de batata frita. Enfim, eu quero entender isso amanhã. Amanhã o Corbucci vai estar aqui, quem vai estar comigo vai ser Totoro e Ed Gama. E hoje não vai ter gank, porque vocês vão ficar aí, que a gente vai passar a bola para ele. Pimenta. João Pimenta tá aqui na área, certo, meu Olha querido? aqui, ó, boa noite. Tô aqui. Não sei se você me ouve, boa noite. Te ouço, todo mundo te ouve. Tava acompanhando aqui, diga. Eu quero só falar para você o seguinte, Pimenta, você me fez dar uma gostosa gargalhada. Foi o que eu fiz. Dentro do avião, agora, vindo de Portugal para cá, uma gargalhada que comoveu os passageiros ao meu redor, porque eu vi a sua performance de Thiago York no teatro. Escrotamente. Me arrisquei em prol da comédia, deu lindo. certo, graças a Deus. Lindo. Foi maravilhoso. Se a pessoa não viu ainda, tá lá no meu Instagram, João C. Vê Pimenta. lá, entra lá no Instagram do Pimenta, que, cara, vale a pena. Ele é o Thiago York que deu certo. A gente pode dizer assim. Porra, tamo junto, meu irmão, tamo junto. O Pimenta, tá todo mundo falando assim, Tabet renova com Pimenta. Como assim, não renovou ainda, não? Rapaz, não tô sabendo, não. Vai vencer já. Vai vencer agora, dia 28. Eu tô falando, tá renovado, cara. Pô, relaxa. Aí, tá vendo? Esse povo fica enchendo o saco aí, importunando. Pô. Eu não tô pagando a ninguém, eu não tô pedindo nada. E toda semana o povo fica mandando isso aí, pô. A população já tá, o cara já tá no próximo flight, o cara tá aí. Bota aí, safadaço, os comentários da galera aí pra eu ver também. Vai, na moral, na transmissão aí, faça favor. Não, vai ficar agora, porque a bola tá contigo. Eu vou embora. Vamos nessa, meu irmão. Tamo junto. E antes de você sair, só queria deixar uma frase aqui para os seus seguidores, que é o seguinte:
Estava acompanhando a entrevista de Haddad. O Brasil, assim como a seleção brasileira, merece um presidente maluco, violento. Não dessa forma como é Bolsonaro, mas assim, um cara que é faixa preta e taekwondo, que pega uma ripa, que pega uma teia de eternite, quebra na cabeça dos outros e trabalha ao mesmo tempo, porque não existe revolução pacífica. Um abraço. É isso. Valeu, Pimenta. Beijo para vocês. Fiquem com o João Pimenta. Vocês estão muito bem junto, meu povo. Tchau. Vamos